Oi, tudo bom? Estamos hoje aqui recebendo na minha casa Everton. Ele é terapeuta capilar, é meu cabeleireiro pessoal. Todo mundo sempre acaba perguntando no Instagram: quem é que faz a cor do seu cabelo? Quem corta? Esse rapazinho aqui, querido. E ele gentilmente veio aqui para minha casa para a gente conversar um pouquinho. Esse mês da mulher, mês de março, eu acho que a gente tem que se presentear e se homenagear. Mulher merece sempre ser presenteada, sempre ser valorizada. E aí ele veio aqui para a gente conversar um pouquinho sobre, eu acho que o maior ícone, eu acho, para uma mulher, eu acho que o cabelo é uma das marcas mais fortes e que representam mais, assim, as características e o perfil de uma mulher, né, Everton? Eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Mariana. Você é sempre muito querida comigo. Mas sim, eu acho que o cabelo, ele é um item muito importante para a mulher, assim. Ele representa muito. Quando acontece qualquer coisa que seja positiva ou negativa na vida de uma mulher, é no cabelo que ela quer mexer. É no cabelo que ela quer se reinventar, seja em coisas, como eu falei, negativas ou positivas. É esse cabelo que ela quer enaltecer para poder elevar o espírito dela. Então, sim, Mudar uma fase, né? Eu acho que é uma etapa exatamente. da vida. Você falou uma palavra para mim, Everton, logo que a gente começou a conversar, que você chegou aqui em casa, que o cabelo é a moldura da É mulher, exatamente isso. né? Assim como um quadro que tem muito a ver com o meu segmento, é a moldura, é o que valoriza a obra de arte, porque a moldura tem duas funções: ou deixar aquela obra de arte aparecer mais, ou ser também artista da, E né, da essa é a cena, tela né? principal, essa é a cena principal. Ser a cena principal. Exatamente. Então, é nesse momento que o cabelo entra. Se ela quer, se não é um momento muito propício, se ela está em baixa, ela enaltece esse cabelo, ela quer mudar. É muito interessante que chega muitas clientes lá no salão e quando na cadeira, quando a cliente ela já quer uma mudança muito drástica, eu dou uma segurada, porque eu fico receoso em relação a Do que vai isso. ser o Do que resultado não é a só longo prazo, eu acho, não é né? só de. Porque às vezes quando é uma mudança muito drástica, que não se encaixa muito bem no perfil, porque a gente acaba fazendo uma leitura. Acho que assim como você, quando o seu cliente entra lá na loja, você faz uma leitura do perfil da cliente, mesmo sem ela falar nada, você já faz a leitura, e assim acontece com a gente, né, no salão de beleza. Então eu já faço uma leitura dela e quando ela me pede uma coisa que não se encaixa muito no perfil dela, eu já percebo que ali tem alguma coisa além de uma necessidade de mudança. Entendi. Então, é necessário também nesse momento ter muito critério e aí eu sempre brinco para quebrar um pouco e também de certa forma conseguir um espaço para poder entender o que está acontecendo. Entendi. Everton, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que cada pessoa, por si só, já tem um gosto de tamanho de cabelo, de perfil. Por exemplo, você sabe que eu amo cortar meu cabelo, né? Eu sou uma pessoa que vivo cortando. Às vezes até eu gostaria que ele crescesse, mas o meu desejo por cortar é sempre maior do que o desejo de deixar ele Verdade. crescer. Mas você acha que é sempre importante avaliar, por exemplo, formato de rosto, biotipo, tipo assim, altura, formato do corpo? Isso, você acha que isso interfere? Você como profissional, né, por trabalhar com isso, você acha que isso interfere até para você sugerir o corte de cabelo, como a pessoa deve tingir o cabelo? Sim, com certeza. Existe um estudo chamado visagismo, né? E aí dentro do visagismo a gente faz algumas leituras de formato de rosto, de altura, comprimento, a densidade da fibra, mas também existe uma coisa chamada personalidade, personificar. É quando a cliente, mesmo que ela queira algo que fuja desse padrão, mas ela sustenta o que ela está querendo. Entende o que eu quero Certo, falar? entendo, entendo. Tipo assim, recentemente, logo no início, você me falou a respeito comentou a respeito de comprimento de cabelo. Isso. Que existe um estigma em volta de que mulheres a partir de tal Idade. idade não fica bem de cabelo comprido, mas e se essa cliente, se essa mulher sustenta esse look, né? E se Exatamente. ela se sente mulher, se ela se sente empoderada com esse look, por que não ela ter que cortar esse cabelo porque existe alguns
padrões que nem se encaixa mais. Para que padrões, né? Eu acho que assim, a importância, eu acho que o fato principal é se você sustenta esse look, independente de seja cabelo, independente de seja a decoração do seu apartamento. Sim. Eu acho que se você se identifica sustentar, né? E você sustenta isso, não tem problema nenhum. Eu digo sempre, acho interessante a gente conversar sobre isso, e falei com o Everton sobre essa situação do corte de cabelo, porque eu tinha visto há pouco tempo uma pessoa que eu acho uma mulher super charmosa, uma mulher que tem um super estilo, é uma coisa muito, é dela, você vê que ela você disse que conhece ela também, ela é muito estilosa, ela sustenta aquilo, e ela estava falando que ela recebeu várias perguntas de pessoas distintas, se ela não achava que com a idade que ela estava, ela não deveria ter o cabelo mais curto, para rejuvenescer, que aquele cabelo comprido talvez pesasse. E aí ela falou de forma muito sutil e educada e muito, muito leve, porque eu acho que a simplicidade e a leveza como você carrega as coisas, você responde de uma forma positiva ou negativa. Ela disse, gente, eu me sinto muito bem com o meu cabelo grande, eu consigo sustentar, ele faz parte da minha personalidade, então para mim é tranquilo. Como, por exemplo, talvez tem alguém que não goste de pulseiras grandes, elas estão em mim, eu sustento, eu gosto. Então eu acho que essa leveza da gente saber carregar, né, o perfil do que a gente tem. Quando eu comecei a cortar o cabelo com você, eu falei logo, Everton, eu sou uma pessoa que tem o dia que me dá o desejo de cortar o cabelo. Às vezes eu estou trabalhando e vem uma vontade louca de cortar o cabelo, eu mando mensagem, Everton, você pode cortar meu cabelo? E vou lá para ele cortar. É nessa hora que talvez a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Como você faz, veja, vamos tirar só um dedinho, vamos ver aqui, seu cabelo tá bonito, tá bem tratado, que eu acho que isso é uma parte também importante da história. E aí eu acho legal de você ter essa especialidade de terapeuta capilar, né? Da gente ter isso, que o cabelo ele tem que ser bem cortado, tem ou não tem que ter uma pintura bonita, mas ele tem que estar tratado, né? Sim, você é uma das poucas que corta o cabelo praticamente mensalmente, né? Às vezes até eu tenho um pouco de resistência. O cabelo tá tão lindo e aí ela quer cortar. Inclusive, na última vez você falou que os seus filhos pediram para você não cortar. Pediram para deixar o cabelo grande. Falei, Everton, meus filhos não querem que eu corte o cabelo, mas eu quero cortar, o que é que a gente vai fazer? Aí ele deu um jeitinho aí. Tentei agradar os dois lados. Mas a questão do cabelo, sim, é importante quando acontece a mudança, quando acontece a cor, quando acontece o corte, mas também é importante cuidar da parte sistemática desse processo do cabelo para poder que ele venha com saúde, com qualidade. E o cabelo hoje, ele além de refletir um estado de espírito, hoje na parte da saúde, ele também ele é tirado como um medidor de saúde, né? Sim. Se qualquer problema fisiológico que acontece no seu organismo, ele reflete no cabelo, em quedas, em alopécias, em alopecia areata, que são aquelas placas que aquilo ali mostra muito o estado de espírito e emocional daquela pessoa. Então, hoje o cabelo vai muito mais do que uma ornamentação, de certa forma, né? Sim, é saúde. É saúde, ele demonstra saúde. Everton, eu queria, se você pudesse, até eu acho que porque você estuda isso, você me dizer para quem está acompanhando a gente, por exemplo, existem vários perfis de mulheres, a gente vive num país onde a diversidade de cores, formatos, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o cabelo liso, mas eu tenho traços de negros, porque eu tenho descendência indígena e vim com o cabelo liso, mas sou uma pessoa morena, então existe um mix de informações que necessariamente um cabelo liso de uma mulher europeia, branca, para mim uma tonalidade de cabelo não combina, né? Você acha que existe um perfil adequado para você trabalhar de acordo com as cores, né, tonalidade de pele, os traços fisionômicos da pessoa? Isso é uma coisa que você acha que é interessante observar? Por exemplo, se eu chegasse lá e dissesse, eu quero ser loura Xuxa. Isso é uma coisa que acontece muito na minha cadeira. Assim, as clientes
elas sempre trazem referências de pessoas, que não tem nada a ver com o seu biotipo. Tipo assim, chega uma cliente com loiro platinado, mas a modelo da foto é loira, já é loira natural. Então aquele platinado, ele sai com qualidade, com brilho, com saúde, entra em harmonia com o tom de pele, Entendi. sabe? Mas aí a pessoa tem um tom de pele igual ao seu. Então assim, dentro do visagismo, existe sim essa coerência, existe uma coerência, mas também algumas coisas fogem da regra e fica muito bem. Porque, funciona muito bem. Porque a cliente sustenta, a gente volta para aquele mesmo pauta. Sim. A cliente sustenta, por exemplo, nós temos uma artista internacional de grande peso que é a Beyoncé, que é uma negra, e ela sustenta o loiro quando ela coloca uma peruca loira, né? Então assim, existem algumas regras, alguns padrões que ao primeiro momento, quando a gente não tem uma afinidade tão grande, uma intimidade com a cliente, a gente cria um pouco de resistência para poder executar, mas aí quando a gente conhece bem essa cliente e sabe que ela sustenta, como é o caso daquela pessoa que você comentou do cabelo comprido, ou da própria Beyoncé, aí a gente faz, porque a gente sabe que a pessoa vai sustentar o look, né? Mas, de regra, sim. Peles frias, a gente usa uns tons mais quentes, porque é para criar esse contraste e aquecer essa pele. Jamais a gente vai pegar uma cliente que tem uma pele fria e vai colocar um loiro acinzentado. Matou essa cliente, né? Ela fica sem moldura, ela fica sem moldura, ela fica sem expressão. Então, são essa paleta de cores, a gente tem que saber trabalhar muito bem. Assim como ela é empregada na decoração de um ambiente, ela é empregada também na formação da persona do cliente. Seja na maquiagem, que cai muito bem também, né? É importante observar os tons de peles, a pigmentação, para poder se fazer... tem coisa que não funciona, Que não funciona, exatamente. Eu lembro uma época que uma marca internacional tinha um batom rosa nude seco que todo mundo quis usar e na verdade não ficava bem em todo mundo, né? Poucas pessoas, exatamente por causa do tom de pele. Então isso é um parâmetro que é bacana seguir, mas que não é uma regra, porque assim, como eu falei, nem tudo vai ficar bom, né? E tem pessoas que sustentam, às vezes a gente diz assim, olha, a pessoa é baixinha, é mais cheinha, mas botou um look que na teoria não cairia tão bem e a pessoa sustenta. Então, eu acho que a mulher ela tem essa liberdade, sim, de ousar. Sim. E também precisa ter boas amigas para poder dizer. eu acho que um bom amigo e uma boa noite de sono sempre resolve algumas coisas. Ter bons amigos também é importante, porque se for um ousar que fugir um pouquinho, a amiga pega na mão e diz, venha pra cá. Ou um bom cabeleireiro também faz parte. Eu acho que, Everton, cabeleireiro, terapeuta capilar, como você é hoje, mas na origem mesmo da profissão, acaba que é o psicólogo, né? Eu achei interessante a gente trazer esse bate-papo para aqui, porque eu acho que um dos grandes amigos da mulher é o cabeleireiro. Porque eu acho que a primeira vestimenta, eu acho que a primeira roupa que a mulher veste é o cabelo dela, né? Eu estava conversando com você, a gente está falando, por exemplo, de Gisele Bündchen. Né? Meu sonho era ter o cabelo de Gisele Bündchen, porque eu gosto de versatilidade. Você sempre vem eu falando na loja, gente, essa peça você pode usar no quarto, você pode usar para servir, você pode usar para decorar. E aí eu acho que na vida, quando você tem algo que te abra possibilidades, é muito bacana. Então, para mim, ter o cabelo liso, vão falar, porque tem o cabelo liso, ela tá dizendo isso. Não. Por exemplo, minha irmã tem um cabelo de fio muito bom, mas ela tem um cabelo ondulado. E na hora que você tem um cabelo ondulado, na hora que minha irmã prende fazendo o coque que ela solta, o cabelo já solta lindo. E aí ele já tem um formato. Então, o meu sonho era ter um cabelo que tivesse um pouco mais de forma, de movimento, para que eu tivesse possibilidade de criar. Então, às vezes a gente pensa, o cabelo liso, ou o perfil esse, ou o perfil aquilo outro, nem necessariamente resolve. E aí Gisele Bündchen, para mim, é um exemplo de cabelo que eu acho maravilhoso. E o cabelo dela veste tanto e é tão forte na marca dela que você vê no cotidiano Gisele Bündchen com a calça jeans, uma camisa básica e o cabelo sendo astro e a marca dela como, né,
quando você pensa nela, você pensa no cabelo, dela, né? É o que todo mundo pensa. E aí eu queria presentear vocês, mulheres, nesse mês, com essa conversa, né? Que o cabelo ele pode se transformar, ele pode representar realmente um momento de transformação, um momento de alegria muito grande, ou trazer uma estação. Quando chega o verão, eu sempre quero dar uma cor, deixar um pouco mais claro o cabelo, né, Everton? E vai pro inverno, eu também não me incomodo, continuo loura, mas assim, loura não, né? Luzes, algumas iluminada, morena iluminada. Mas eu acho bacana disso. Eu queria que você falasse assim um pouquinho, Everton, conversando sobre a questão do corte. Assim como tudo, a moda ela traz até o modismo do corte de cabelo, né? As tendências. Eu lembro que até eu estava falando com você um dia, quando eu resolvi cortar o cabelo. Uma vez eu comentei, mãe, eu tô louca para cortar meu cabelo, não sei como. Aí o celular apareceu. Última tendência, na época era 2019. Tendências de cortes de cabelo 2019, do Pinterest. Então, a gente está sempre recebendo referências, né? Como você se porta diante das referências, assim? Eu queria conversar muito isso com você, porque eu sinto que as pessoas têm o cabeleireiro como um amigo, como um fiel escudeiro, para ser esse amigo de dar orientação. Quantas vezes eu chego e faço, adorei esse corte. E aí eu queria saber como você pode, às vezes, transformar aquele corte em uma outra possibilidade para a pessoa. Diante disso que a gente conversou, ela tem um biotipo, ela tem isso, ela tem aquilo, que talvez aquilo não fique legal, mesmo que ela sustente. Porque às vezes a pessoa sustenta e faz, nossa, como é que a pessoa fez isso no cabelo dela, coitada? O cabelo é tão lindo, comprido. E aqui nós temos a cultura do cabelo comprido, né? Principalmente na nossa região. E o Nordeste, principalmente, existe essa cultura do cabelo comprido. Eu sou muito em relação às coleções, às tendências que se criam em relação a cabelo. Eu confesso que eu sou um pouco conservador em relação a isso, porque a tendência passa e o cabelo não cresce, né? Tem isso. Às vezes a cliente tem um cabelo muito comprido e ela quer fazer um cabelo curto e depois ela fica desesperada querendo dar comprimento a esse cabelo e usa de outros artifícios, como mega hair. Então eu sou um pouco resistente, sempre foi uma postura minha, porque se eu identifico que aquela cliente, ela realmente tem essa característica de ter o cabelo comprido, ela sempre enalteceu esse cabelo, eu vou entender que vai ser momentâneo e depois ela vai se arrepender. Eu tenho visto muitas pessoas mesmo, eu tenho visto bastante, pessoas que cortam, até pessoas conhecidas, e que colocam. Hoje tem essa facilidade também, né, Everton? Do Mega, né? Do aplique. Que tem várias técnicas, mas que não é tão fácil, não é tão prático. Mas assim, existe essa possibilidade, caso a cliente ela queira fazer essa grande mudança, mas aí eu converso muito antes, eu trago todos os porquês e tento adaptar. Se ela queria um curto, um mediano, com movimento, a gente diminui um pouco mais o comprimento, repica mais para dar movimento, mas sem ela necessariamente ter que cortar, porque assim, o cabelo ele cresce 1 centímetro por mês, então são 12 centímetros por ano. Se ela corta um cabelo que tinha mais de 20 centímetros e vem e me faz o Chanel de nuca batida, vai ser bastante tempo. Ela vai ter um problema depois. Com certeza. Mas quando ela está muito segura disso, e a gente conversa bastante, eu sempre fui um profissional muito comprometido com o que eu faço e preocupado com o resultado final depois, não só quando ela sai do salão de beleza, em relação a tudo. Mesmo quando chega uma cliente que tem um cabelo muito escuro e quer ficar com o cabelo platinado, eu boto todos os porquês. Muitas interpretam até que eu não estou querendo fazer, mas assim, eu me preocupo como é que esse cabelo vai ficar. A qualidade do cabelo depois, também, né? Porque assim, ela sair do salão com ele tratado, ok. Depois que ela lava esse cabelo, eu me preocupo como é que vai ficar em casa. Então assim, até porque é o meu trabalho. E a manutenção, né, Everton? Eu acho que às vezes quando as pessoas fazem intervenções no cabelo, a manutenção depois em casa desse cabelo, eu vejo cortes lindos, mas que eu sei que vão me gerar uma manutenção diária que não sei se vale a pena pro tipo de vida que eu tenho, por exemplo. E a questão do cabelo em relação às tendências, a gente acaba tendo muita referência como as grandes estrelas, artistas, né? Sim, só que elas são pagas para aquilo. E tem quem arrume frequentemente também o cabelo, então né? assim, ela tem toda uma estrutura. E quando me chega uma mulher que é
tem uma vida simples, normal, não tem nada. É Trabalha, tem diferente, filho, tem filhos, não tem quem arrume o corrido. cabelo Me o dia diz que, todo. como sua irmã mesmo, você ainda vai mais no salão com mais frequência, mas sua irmã mesmo diz assim, não tenho tempo, vou no salão só 2 vezes. Eu vou no salão com frequência pra cortar. Pra cortar, é. Mas Assim, eu ainda lhe vejo com frequência. Então, assim, tem isso. Então, a gente tem que adaptar e tem que fazer uma leitura do todo, não sim, só... com certeza. Eu já fiz, Everton, por exemplo, eu acho que também a gente tem que ter muita consciência. Eu acho bacana estar conversando isso, porque eu acho que as pessoas têm que começar a se observar. Eu acho que o grande X da geração que a gente está vivendo agora, com tantas referências, com tantas influências, é a gente parar para se observar um pouquinho e observar como é o estilo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que meu cabelo foi diminuindo ao longo dos anos, isso é fato. Se você vê uma foto minha quando eu era criança, minha mãe cortava aquela franja. Lembra que antigamente vinha aquela franja que cortava daqui em cima? Mas meu cabelo era aquele liso pesado. Então a franja caía inteira, retinha, perfeita. Minha mãe cortava meu cabelo Chanel, que não tinha uma voltinha porque ele tinha peso. Hoje meu cabelo continua sendo um fio bom, mas bem menos cabelo, sem peso. Às vezes eu digo, Everton, eu tô achando meu cabelo fofo, né? Eu não sei te expressar o que é, mas eu digo é fofo. Fica meio assim, sempre cabelinho nascendo, saindo nas laterais. E aí a gente tem que usar de artifícios, como eu te disse, né? De um laquezinho quando eu prendo o cabelo assim, para deixar o cabelo... A gente tem que conhecer um pouquinho o cabelo da gente. Eu digo isso porque essa história da moda... Há uns anos atrás tinha voltado a moda da franja, nem lembro que ano foi, eu resolvi cortar uma franja de novo, achando que como eu tinha tido franja a vida inteira ia ser ótimo. E se tornou um peso na minha vida, porque eu tinha que diariamente secar aquela franja com um certo empenho e profissionalismo para ela ter uma queda bonita, porque eu tenho sempre o cabelo que está nascendo, eu tenho muito pouca franja hoje em dia, porque eu tenho muito pouco cabelo nessa região da frente. Então, acho que a gente tem que conhecer. Talvez seja esse o fato de não deixar meu cabelo crescer tanto, porque quando ele já cresceu um pouquinho mais, que você já viu, ele fica mais minguado. Vai perdendo densidade, a ponta fica fina, Fica né? fina, fica pouquinho. Então, a gente também entender isso, que às vezes o cabelo da gente não sustenta fazer um corte, ou não sustenta fazer uma cor, um tratamento, algo nesse sentido. E aí eu queria conversar com você um pouquinho sobre o jogo de cintura, de se transformar no dia a dia, porque no dia que eu vou no seu salão, da última vez que eu cortei o cabelo foi ótimo. Eu tinha uma gravação, alguma coisa da loja no dia seguinte. No dia seguinte. E aí, quando Everton acabou de cortar e que secou com a escova, fazendo aquele movimento, né? Que hoje em dia não se usa nem mais babyliss no salão. Escova modelada. Escova modelada. Eu fiquei me sentindo capa de revista. Falei, Everton, não acredito, amanhã de manhã eu vou ter que lavar, porque eu tenho a raiz do cabelo oleosa, eu lavo todos os dias de manhã. E aí eu vou ter que lavar e não vou estar com esse cabelo chique para me apresentar, né? Para aparecer para as pessoas com cabelo lindo e bacana. Mas o dia a dia, assim, eu acho que a gente tem que ter o jogo de cintura de conhecer o que o cabelo da gente dá e não dá e como a gente pode se apresentar de uma forma legal e simples. Eu até mostrei para você que o meu jeito simples eu trouxe aqui, né? Eu tenho milhões de grampinhos da cor do cabelo. Eu até transformei aqui, conversando com você, né? Antes da gente começar a gravação. Porque eu realmente gosto muito de cabelo e acho que cabelo muda um pouco, assim, o astral da gente, o estilo. Um dia desse eu ouvi uma pessoa dizendo, você sempre aparece chique, arrumada. Everton, testemunha que eu não faço nada, né? Eu não vou pro salão me arrumar. Eu apareço chique porque antes de gravar eu tenho cuidado de jogar meu cabelo assim para o lado, que ele não está minguado, e vou gravar. E tô bem. Quando eu tô na rua que eu começo a perceber que o cabelo tá minguando, eu jogo ele pro outro lado, dou uma enxadinha e faz o truque. Mas sabe o que eu acho que acontece, que faz o efeito também? É porque como seu cabelo ele é mais liso e ele tá sempre bem cortado, porque você corta com frequência, então qualquer movimento que você faz, joga, ele dá um caimento. Então, eu queria conversar sobre isso porque é engraçado, né? Eu falo de móveis e decoração, mas as pessoas perguntam muito. E aí, por isso que acabou surgindo o Everton. Eu falei, Everton, as pessoas perguntam tanto sobre o meu cabelo, que eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso. Talvez seja isso, né? O cabelo tem onda, tem queda, e às vezes a pessoa faz, e que cor você pintou? Eu falei, não sei, vá lá em Everton ou na pessoa que você confia e vê se combina com você.
Eu não sei nem que cor é, a gente acaba confiando. E essa história de se transformar é a gente ter a sabedoria, por exemplo. Eu sei que eu tenho traços mais fortes, assim, eu tenho um nariz maior, tenho uma boca maior. Então eu sempre gosto do meu rosto emoldurado, contornado, porque eu acho que quando eu fico muito assim, os traços eles sobressaem muito. É isso que eu digo da gente se conhecer, né? E aí até quando eu vou prender meu cabelo, para ele estar arrumadinho, e no dia a dia eu sempre faço isso, eu arrumo um jeito de deixar ele fofinho, um gordinho em cima, um gordinho na lateral, para eu continuar tendo esse contorno do rosto e os meus traços, que eu acho que não são os meus melhores traços, tipo assim, eu não gosto do meu nariz, mas também não morro não, entendeu? Eu não gosto, mas sei viver com ele. E, e eu acho minha boca muito grande, enfim, e aí vai dando tudo certo, porque a gente vai aprendendo a usar recursos e artifícios. Tipo assim, teve um dia que eu fui me arrumar para um casamento e como eu não tenho hábito, nunca tenho hábito muito de ir pro salão, eu sempre marco o salão praticamente tipo 2 dias antes do casamento. Faz, mas 2 dias antes todo mundo marca com 3 meses, né? Pra se maquiar. E aí eu cheguei no salão e a pessoa porque queria fazer aquele coque bem alto, com o cabelo bem colado. Eu falei, eu não vou me sentir bem. Porque eu acho que vai aparecer muito aquilo que eu não gosto em mim e eu não vou sustentar. Então, é importante isso. Em relação ao que você falou um pouquinho antes, das possibilidades, é importante a cliente, a mulher, ela saber quais são as suas limitações e saber que pode ser versátil em relação ao cabelo. Existe aí, a cosmética está aí para criar possibilidades. Se, por exemplo, você tem um cabelo liso e queria que ele fosse mais ondulado, usa um mousse, prende, solta, ele vai dar um amassado, dar um movimento. Então, sim, é muito importante procurar um profissional para orientação, mas é muito importante também você saber se virar sozinho, você saber ter essa praticidade e essa independência de enaltecer, de ser enaltecida por si, sim, né? Sim. No seu dia a dia, né? Isso eu acho que é fundamental, porque assim, quantas pessoas qual é a frequência que vai ao salão de beleza uma vez por semana? Muito quem vai é uma vez por semana. E os outros dias de semana, como é que você fica? Como se vira, né? Como é que se vira. Então, assim, é importante sim você se conhecer e saber, como você falou, apesar de não concordar com o que você disse, dos seus pontos fracos, não, mas é isso que eu digo, são sentimentos nossos. Por mais que alguém ache que é legal ou que tá bacana, é isso que eu digo, eu vivo bem, também não sofro e não tô noiada não, mas assim, justamente porque são pontos que eu acho mais fracos, eu tento suprir com outros recursos, e aí entendeu? Esse é o recurso correto, assim, o que você não acha tão interessante, você esconde, o que você acha, você enaltece. Sim. E assim a coisa acontece e a autoestima vem, claro. E você fica feliz, e você se olha, e você se gosta. Isso eu acho que é o ponto-chave da coisa. É você saber identificar quais são os seus pontos fracos e fortes, enaltecê-lo e se amar. Ô Everton, você falou durante a nossa conversa uma coisa que ficou assim na minha cabeça. Você disse, o cabelo hoje reflete saúde. E muitas das questões que aparecem no cabelo, no couro cabeludo, estão muito relacionadas à questão emocional. E aí, como eu sei que você é terapeuta capilar, e você passou acho que uns 2 anos, não foi? Formação foi mais? Mais, 2 e meio. 2 anos e meio, né? Eu lembro que durante sua formação a gente vinha sempre conversando sobre isso. Você falava muito dessa questão do emocional, que é uma coisa que a gente vive hoje. Eu acho que todo mundo vive estresse, todo mundo vive um aceleramento, uma intensidade, porque a vida de todo mundo é muito corrida, todo mundo trabalhando, e também a gente acaba enaltecendo muito os desgastes e as chateações, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque da última vez que eu fui cortar o cabelo, eu acho que você viu que eu estava um pouco acelerada até, e você fez, vou fazer uma massagenzinha aqui para você relaxar, e a gente, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que acaba que você se torna, eu sou psicóloga, óbvio que você não é um psicólogo, mas assim, eu digo assim, você é muito um psicólogo. A gente trabalha com um pouco da psicologia mesmo ali em meio intuitivo, né? Mas sim, e principalmente nesse tempo que nós estamos passando agora de pandemia, tudo reflete muito, né? Tudo reflete
tudo que acontece reflete. Então, assim, são muitas questões a ser avaliadas para poder ter um planejamento e uma diretriz em relação aos tratamentos capilares. Mas é importante, quando a cliente sempre vem fazer a avaliação, a gente faz um apanhado de tudo que aconteceu nos últimos tempos, e tenta entender e caminha para as pessoas que têm a competência, como um nutricionista, um psicólogo, quando a gente fica... Eu lembro que você disse que durante o seu curso tinha nutricionista, tinha psicólogo, tinha toda uma estruturação para poder fazer a sua formação, né? É o que a gente chama de tricologia vetorizada. A gente sozinho não vai conseguir resolver esses problemas. A gente precisa realmente de uma equipe vetorizando esse tratamento para poder que ele aconteça. Então, assim, vai muito além do estético e a gente tem bons resultados quando a gente consegue fazer o trabalho dessa forma. Ah, bacana. Everton, queria te agradecer você que ficou aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, vai lá no Instagram de Everton. Diga aí qual é o seu Instagram, Everton. Everton Félix. Everton Félix. Tem algum underline? Everton Félix, underline, Everton Félix, ré. Eu vou colocar também aqui escrito para não ter erro. Pode tirar as dúvidas. Ele é um profissional responsável, competente. Eu quis conversar com vocês, porque eu sei que vocês sempre ficam perguntando coisas que é natural, né? A gente vai vendo alguém do outro lado e aí aproveita para pedir sugestões, ideias. E aí por isso que eu trouxe a Everton aqui para a gente conversar, trazer essas sugestões, ideias e dizer para você, mulher, menina, adolescente, você que vai se transformar numa mulher maravilhosa, se ame, se encante por você todos os dias. Cada pessoa tem um perfil, tem um estilo, né? Eu amo quem eu sou, eu admiro cada parte de mim. Foi o que eu disse, até o que eu não gosto, eu sei usar ao meu favor. Não sofro muito com isso e não gosto de fazer grandes intervenções, porque eu acho que com poucos recursos, às vezes, e se você tem consciência e se conhece, você acaba conseguindo se apresentar para você da melhor maneira, sem precisar fazer coisas profundas, mudanças muito profundas, né? Isso é verdade. E eu queria que você, que cuida de mulheres, dissesse o que é que você diz, o que é que você sugere, que presente de palavra você dá para as mulheres nesse Dia da Mulher. Eu primeiramente quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui discutindo um pouco, dividindo um pouco isso com o seu público, o pessoal que lhe segue. E assim, eu acho que não existe padrão para a mulher ser linda, ser bonita. Eu acho que ela precisa se amar, se olhar no espelho e desejar aquilo e executar exatamente aquilo que ela deseja com coerência e com um bom profissional do lado também para poder orientar, porque é importante, né? Mas, e sempre tentar se reinventar e ser a sua melhor versão cada dia, porque assim, todas são lindas, todas têm os seus pontos fracos também. Olha aqui uma mulher linda dizendo que tem pontos fracos, então, Obrigada, e tem que saber lidar com eles. Então, assim, Mariana é um bom exemplo do perfil da mulher brasileira, dessa miscigenação. Então, é isso, sempre tentar ser o melhor do que foi ontem e enaltecer essa beleza que existe dentro. E ela vai, de certa forma, se expressar para fora. Eu acho que o humor, eu acho que tem coisas assim, o nosso jeito de ser e o humor, levar a vida com humor é a melhor coisa que tem. Então, eu conheço mulheres que não são lindas esteticamente, mas que são as que eu mais admiro muitas vezes, porque tem uma vida, uma energia, uma forma de se posicionar, que é como meu marido faz. Ela não é bonita, mas ela até parece ser bonita de tão... né, assim, envolvente que é. Então seja envolvente, com alegria, com astral, que sempre vale a pena. Um beijão e agora eu vou comer um bolinho, um cafezinho aqui com o Everton. Tchau, tchau.